Boa noite, amigos de todo o Brasil. Bem-vindos a mais uma edição nesta sexta-feira maravilhosa. Eu, Karina Belomé e Camila Abdo, estamos aqui com Cristina Wendt, ao vivo para todo o Brasil pela TVD News, Parabólica Digital 581. E também queremos agradecer ao Paraná, TV aberta, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. E, claro, nosso agradecimento ao querido amigo Silvio Navarro, que também está sendo transmitida essa edição. E a vocês, audiência maravilhosa. Vamos iniciar dando uma boa noite para minha irmã, minha amiga Camila Abdo. Boa noite. Boa noite, Karina, minha irmã, minha companheira de jornada e de trabalho. Doutora Cristina, é um prazer enorme ter a senhora aqui conosco hoje. Boa noite, bem-vinda. Marina, Camila. É uma satisfação estar com vocês nessa sexta-feira. E a Cristina, que além de uma grande psicóloga, é a minha companheira também nas rádios aqui no Rio Grande do Sul. Ela que está há 13 anos atuando como psicóloga, lidando aí com a saúde mental com maestria, trabalha na psicoterapia de adolescentes, adultos e idosos, possui especialização em neuropsicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também possui formação hospitalar, em psicologia hospitalar, pelo HCPA e ampla experiência na prática clínica. Além de tudo, comentarista em rádio e televisão. Cristina, estamos aqui, iniciando nessa edição, e a nossa pergunta aqui, por que os jovens aderem à cultura woke e o que cabe aos pais neste momento? Que pergunta tão importante, Karina, nesse momento, assim, levarmos a conhecimento dos pais, porque quando falamos jovens, nós muitas vezes não percebemos que a juventude é realmente um momento de construção da identidade, onde o jovem está começando a se conhecer, a entender o mundo em que ele habita. E então é um momento em que ele faz esse movimento de saída do núcleo familiar e vai em busca dos seus pares, dos jovens, dos amigos. E neste espaço é onde ele fica mais suscetível a influências, porque ele quer se sentir pertencente, ele que está desenvolvendo a sua identidade. E aí, então, que vamos dizer, esse vírus mental da cultura woke acaba encontrando ali um nicho propício à implantação dessas ideologias todas. Doutora, a hipersexualização e o estímulo à hipersexualização cada vez mais precoce tem alguma relação com a aderência dos jovens à cultura woke? Então, Camila, não tem como negarmos isso, porque desde muito cedo as crianças elas são expostas a isso. Elas são expostas, vamos dizer, iniciando pelo simples fato de dizer, você não sabe ainda se você é menino ou menina, você pode escolher. Então, a criança naquele momento, isso não é uma preocupação natural daquela fase do desenvolvimento. Ela está com outros interesses, ela está desenvolvendo outras questões que não a da sexualidade, que é realmente desenvolvida mais tardiamente, a questão da identificação, dos seus gostos, preferências. E quando você mexe em uma área tão sensível como a identidade de gênero, você cria uma confusão mental desnecessária. Então, sim, de alguma forma, a nossa mídia, as novelas, vem batendo nessa tecla há décadas, com imagens, com estímulos, hipersexualizando as nossas crianças, os nossos jovens, em um momento em que aquilo não é pertinente, não é adequado. E
Infelizmente, nós temos aí uma certa, vamos dizer assim, um certo despreparo dos pais que acham que não é adequado delimitar que tipo de programa é pertinente o filho assistir ou não. Acha que proibindo vai estimular mais ainda a curiosidade. Não é uma questão de proibição, é uma questão de direcionar essa criança, esse jovem, para atividades mais pertinentes ao desenvolvimento, à etapa do desenvolvimento em que elas se encontram. Perfeito, doutora. Em relação aos consultórios, nós temos visto muito após a pandemia, durante a pandemia, o atraso no ensino dos nossos jovens, a questão também com o suicídio. Isso tem aumentado de fato ou foi só um alarme? Karina, tu dizes isso com relação agora, após a pandemia? Isso. Após a pandemia, o suicídio entre os jovens, a depressão, ela tem aumentado ou aquilo foi só uma projeção? Não, aí eu não tenho dados específicos aqui no momento para te apresentar, mas clinicamente, sim, isso é um consenso entre os profissionais, os índices de depressão, ansiedade, até pelo ambiente, pela restrição ambiental, a restrição de movimento que se impôs, o pânico que se gerou. As pessoas tinham medo de sair à rua para fazer uma simples caminhada. Então, sim, os índices de ansiedade, depressão, episódios de pânico aumentaram muito e, com isso, também a ideação suicida. Então, nós temos aí uma elevação, não só de jovens, mas adultos também, principalmente com as decorrências da crise que foi gerada, não só pelo isolamento social, mas a crise econômica, as pessoas que tinham responsabilidades com negócios, funcionários, família. Então, sim, se observou um aumento grandioso no número de ideação suicida, e aí sim, alguns culminando de fato com efetivamente o suicídio, infelizmente. Doutora, é somente o pós-pandemia que estimulou isso ou o excesso de conteúdo nas redes sociais que exigem que as pessoas tenham uma vida que elas não vão ter? Por exemplo, mães perfeitas, corpos maravilhosos, quando há uso de filtro, muita mentira, ou foi somente a questão da pandemia? Olha, aí temos um participante felino. Aqui eu também tenho um canino circulando, latindo, vocês já devem ter ouvido. Então, Camila, assim, esse é um processo que existe dentro da natureza humana, muito, né? A questão da depressão, da ansiedade, ela faz parte dos desafios que nós enfrentamos. A pandemia acentuou essas condições emocionais pela restrição espacial, pelo convívio, que os membros familiares já não têm mais esse hábito de coabitarem por tantas horas durante o dia. Então, situações de atrito que no dia a dia passam desapercebidas ou eram manejadas, elas foram intensificadas. Então, vamos dizer que a questão do lockdown, da pandemia, intensificou questões, problemas que já existiam e, claro, se acrescentou ainda mais o impacto dessa restrição toda e do medo, do pânico que foi gerado. Quando tu tocas, Camila, na questão do ideal de beleza, do ideal de perfeição, de ser um profissional competente, todas essas pressões do mundo moderno, elas têm mais impacto nos jovens, porque os jovens, eles criam uma percepção muito distorcida da realidade. Essa percepção através do filtro das redes sociais. E as telas, elas têm sido um grande problema, porque eu não sei se vocês têm observado, mas os jovens, eles estão perdendo em habilidades sociais. Eles não conseguem mais manter uma conversa, um diálogo,
se comunicar para eles é através de mensagens de texto, eles ficam desconfortáveis com questões sociais, onde você tem que exercer essa habilidade de empatia, de considerar a opinião do outro. Então, de alguma forma, sim, a pandemia prejudicou ainda mais o desenvolvimento das habilidades sociais dos nossos jovens. E, claro, com isso, vai efetivando mais a questão do isolamento, e então eles ficam, com certeza, com mais restrições emocionais aí, e acaba vindo sentimentos de menos-valia, de autopercepção distorcida da imagem, e aí nós entramos aí em muitos e muitos transtornos, né, alimentares, de álcool e outros tantos. Perfeito, doutora. Vocês viram, né, audiência maravilhosa, Cris, Camila, que teve aqui uma invasora, a Merengue, né, uma gatinha que está aqui por dentro dos nossos assuntos. Eu tenho um outro ainda, ela veio da nossa enchente aqui do Rio Grande do Sul para mim. Doutora, eu quero te chamar assim, porque é como eu me refiro aos profissionais da saúde, vocês são pessoas essenciais na seara mental. Nós estamos assistindo uma indução de pais sexualizando as suas crianças. E isso aí é uma das coisas mais perigosas que eu estou enxergando. A Camila tem levantado muito essa questão. Qual é o alerta, como psicóloga, a senhora dá aos pais que acham que isso pode ser natural, o que pode provocar nessa criança até a longo prazo, e como evitar essa exposição para que as crianças tenham uma certa proteção, por óbvio. Karina, de que forma tu tens percebido, quero entender melhor a tua pergunta, de que forma tu tens percebido que os pais estão sexualizando as crianças? Existem o TikTok, existem pais que estão colocando meninas a tomar banho com blusa branca, meninas se maquiando, usando roupinhas, dançando funk. Esse tipo de indução para conseguir like, para conseguir patrocínio. Um caso muito emblemático é o da MC Melody, que hoje já é uma moça adulta, que teve aí a sua referência na Anitta. E ela, desde criancinha, estava lá com shortinhos, dançando até o chão, numa forma sexualizada. Existem outros casos no TikTok de famílias fazendo isso também com as crianças, e até que ponto isso não vai ser prejudicial na fase adulta dessa criança. Mas já está sendo, né, Karina? Já está sendo. Justamente eu queria entender assim, a contextualização da tua pergunta e a referência, porque é um tema muito amplo. Então, nós podemos ver que se os pais estão colocando essas jovens dentro desse contexto nas mídias, tem um interesse aí, né? Eu sempre digo que tem um binômio, valores versus interesses. Então, os valores, eles colocam simplesmente no bolso, porque há o interesse, literalmente, do bolso, né? O interesse econômico. Então, o que nós temos aí? Uma relativização de como se ganha a vida, do valor do trabalho, da dignificação que o trabalho proporciona às pessoas. Então, agora fazer danças e expor o corpo é um meio de ganhar a vida. E então, tudo isso é o reflexo dos valores, infelizmente, dilapidados da nossa sociedade, em que isso soa como aceitável, isso soa como normal. Então, isso já vem de uma forma transgeracional, né? Os pais já não têm esses valores. Então, como eles podem transmitir algo que eles não possuem? E aí vem também que para tudo há um público consumidor, e nós temos que enxergar a sociedade desta forma. Se ela se expõe é porque tem algum público que está consumindo aquilo. Então, você perceba que isso faz parte de um mesmo nicho que aceita esse tipo de exploração, porque o nome disso é exploração, né? Juvenil, exploração sexual também, porque você está expondo o jovem, a criança, de uma forma sexualizada. Então,
Não há o que dizer se os órgãos públicos não fiscalizam esse tipo de conteúdo, estão preocupados em censurar a opinião e não em olhar para esse aspecto. O que nos resta? O que nos resta, Camila e Karina? Perfeito, doutora. Mesmo porque uma exposição muito precoce à sexualidade, ela mexe muito no sistema límbico e na amígdala, né? Provoca, a longo prazo, depressão, transtornos de estresse pós-traumático, dificuldade em aprendizagem, não aceitação corporal, o que causa anorexia e a bulimia e até a disforia de gênero. Como que a senhora aconselha esses pais para que parem de expor as crianças, até colocando outras em risco, porque é uma tese que eu defendo muito. A partir do momento que um predador olha uma criança num vídeo, ele não vai pegar aquela criança, ele vai pegar uma outra criança que está mais próxima dele. O que a senhora pode aconselhar esses pais tão irresponsáveis, tão gananciosos por likes e engajamento? Camila, vamos lá, quando tu falas aí do sistema límbico, amígdala, etc., nós estamos falando de um sistema também de recompensa imediata, que é o que as mídias sociais proporcionam, né? O prazer, a satisfação imediata, o retorno imediato, seja financeiro, seja dopaminérgico, aí da recompensa através das curtidas, dos likes. E então as crianças entendem que elas precisam estar sempre sendo alimentadas disso, validadas, reconhecidas, valorizadas, mesmo que de uma forma completamente distorcida e inadequada. E quando tu pedes para eu falar para esses pais, não há o que dizer a eles. A minha posição é que eles estão com a percepção tão distorcida que eles não têm, muitas vezes, a receptividade para ouvir que aquilo não é adequado. Porque para eles não é conveniente ouvir. Entendem, Karina e Camila? Não sei se vocês concordam com isso, mas se aquilo não me é conveniente, eu faço ouvidos moucos. Eu rechaço tudo isso e justifico através de necessidades, sejam econômicas, sejam de validação, seja do núcleo cultural. Então, o que nós podemos fazer, sim, é direcionar a nossa fala para os pais que se preocupam em proteger os seus filhos de que percebam essas crianças, esses jovens, como referência, como valores. Então, que os pais acompanhem. Não é invasão de privacidade pegar o telefone do seu filho menor de idade. Isso é uma coisa que vem sendo implantada como privacidade. Menor de idade não tem esse tipo de privacidade. Os pais precisam sim monitorar o que está chegando aos seus filhos, a que eles estão tendo acesso, com quem eles estão se comunicando, que tipo de comunicação, é uma comunicação adequada, não é? Isso faz parte. Antes, os pais tinham ali, recebiam os colegas em casa. Hoje, com esse mundo digital, tudo é mais virtual, tudo é pela câmera. Então, os pais ficam com a falsa sensação de que os filhos estão seguros, porque estão dentro de casa, estão no quarto. Mas precisa sim haver essa vigilância, essa supervisão. Isso é ser um pai responsável, um pai amoroso, um pai atento, pai e mãe atentos. Né? Então, a fala vai direcionada a esses pais que acompanhem, sim, aquilo que os filhos estão acessando, com quem estão falando, quem está servindo de referencial, que conversem sobre esses assuntos na mesa, tragam exemplos, não tenham medo de tocar em assuntos polêmicos quando perceberem que os filhos estão acessando esse tipo de conteúdo. E sempre de uma forma a ouvir a percepção, porque muitas vezes a criança, o jovem, ele não tem uma opinião formada. E o ideal é que os pais apresentem a sua visão, a sua percepção, e que possam, então, estabelecer ali um diálogo contrapondo a referência equivocada que recebem
seja do TikTok, do Instagram, do Facebook, por onde quer que o jovem esteja recebendo essas influências. Perfeito, doutora. Agora eu quero entrar num tema bem importante. Um tema que até há um tempo era tido como um tabu ou como uma loucura, o julgamento muito forte em pessoas com depressão, pessoas com tendência suicida. Existem dados aqui, definido por diversas autoridades sanitárias, como um problema de saúde pública a tendência suicida, e responde por cerca de 14 mil registros todos os anos. Quando eu trabalhei no SAMU, aqui do Rio Grande do Sul, a cada hora tinha um chamado para alguém que estava tentando ou estava quase consumando ali o ato. Isso significa que, em média, por dia, 38 pessoas tiram a própria vida aqui no Brasil. E mais, o Brasil tem mais de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio. Isso foi uma matéria publicada na Agência Brasil, em setembro de 2024, né, o Setembro Amarelo, que eu falo muito, Camila e Cristina, e audiência, que para mim o Setembro Amarelo são todos os dias. A área da psicologia, ela vem crescendo, está ali equiparada, a concorrência com a medicina está em segundo lugar nas faculdades. Antigamente ela estava lá atrás, hoje ela vem tomando corpo e espaço. Para os nossos queridos telespectadores, quais são os principais sinais que um familiar deve ter em relação a um ente querido que esteja tendo um comportamento depressivo, um comportamento patológico, e como eles podem recorrer? Eles devem ir para a UPA, para uma emergência, uma clínica privada, só para dar esse norte de um assunto tão delicado e que muitas pessoas negam. Verdade, Karina, tocaste num ponto nevrálgico aí. A saúde mental muitas vezes carece de um direcionamento. Quando tu falas que a psicologia passou a ser um curso agora mais com uma procura maior, eu acredito que isso se deva grandemente à influência, já que nós começamos ali falando de cultura woke e outras questões nesse sentido. A psicologia é uma forma, sim, de entender como as pessoas sentem, se comportam, é o estudo do comportamento e das emoções humanas. E a psicologia, ela, nas mãos erradas, ela serve, sim, como uma ferramenta muito eficaz de manipulação das massas. E fica carente de instruções tão básicas e primordiais como essa. Então, num primeiro momento, em que a família, em que os amigos percebem que há ali sinais de um comportamento depressivo, de isolamento social, de ansiedade, é sempre se colocar à disposição. Não é forçar uma conversa, é eu estou aqui no que tu precisares, conta comigo. Muitas vezes apenas estar fisicamente presente já é reconfortante para aquela pessoa. Então, esse seria uma fase ali que há um sinal leve. Quando se vê sinais mais preocupantes, como isolamento social, a falta de hábitos de higiene, como banho, escovar os dentes, não trocar de roupa, a troca do ciclo de sono e vigília, né? Dorme de dia, passa a noite inteira acordado. Então, quando percebe esses sinais já um pouco mais intensificados, a oscilação de humor, realmente é importante buscar, sim, o posto de saúde, a UPA, o centro de referência aí de saúde que a pessoa tenha mais fácil acesso. E quem, logicamente, tem a condição de buscar um atendimento, faça, acompanhe, sugira, diga, você não precisa ir sozinho, eu te acompanho se você quiser. Então, oferecer esse suporte é muito importante. Doutora, está também tendo uma modinha, digamos assim, uma modinha burra,
que monogamia é errado, é ruim, é coisa do patriarcado, e os jovens estão apostando na poligamia. E isso vai acabar causando aí alguns problemas emocionais. A senhora pode elencar algum deles? Bom, tu colocaste uma afirmação aí que, de alguma forma, vamos lá. Para começo de conversa, vamos colocar os pingos nos is. Me diga quem gosta de dividir alguém dentro de um relacionamento. Quem se sente confortável com isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Porque não é o que se vê nos relacionamentos abertos. Não é o que se vê. A competição, ela faz parte da natureza humana. Né? O ser especial faz parte da natureza humana. Todos querem ser especiais na sua individualidade. E dentro de um relacionamento, isso não poderia ser diferente. Então, quando se fala nessa questão de poligamia, de danos, é óbvio, porque, de novo, não há papéis, não há uma clareza de quem eu sou, qual é a minha posição. Essa cultura woke, ela fala tanto na questão identitária, mas tudo que ela faz é roubar a identidade, roubar esses papéis que são tão estruturantes para a nossa psique, para o nosso desenvolvimento emocional, para a nossa saúde mental. Então, quando eu não sei qual é o meu papel, qual é a minha função, eu deixo de ser produtivo, seja no meu trabalho, seja dentro da estrutura doméstica, porque aí, se todos têm o mesmo papel, então não fica definido o que cabe a mim, por que eu sou relevante dentro dessa estrutura. Você não há uma perda da dignidade humana absurdo dentro do contexto de poligamia. E eu sei que daqui a pouco esse meu posicionamento aí vai gerar, né, uma avalanche aí de reações, mas não há como ser de outra forma. Né? A poligamia, ela é uma desconstrução total e completa do sentido de identidade, de pertencimento. Então, e aí podemos entrar na questão dos valores que estão completamente distorcidos, e eles vivem nesse mundo de fantasia, esse mundo de Peter Pan, que não caminha em direção nenhuma, né? Que isso também é a questão da cultura woke, não há um progresso, eles não têm essa visão de construção, só o subjetivo, aquilo que cada um tem a sua verdade, mas não é o que se vê, né? Eles não são felizes, eles estão cada vez mais com transtornos de humor e tendendo a comportamentos bizarros. Eu não sei como vocês percebem isso, mas eu vejo isso com muita frequência. O defecar em público, o expor partes, as suas genitálias, enfim, há uma exposição que não é coerente com alguém que esteja com a sanidade mental em dia. Com certeza, doutor. É bem delicado, porque parece que essa moda, ela tomou conta como se você não estivesse dentro dela, você está fora do núcleo. Então, as pessoas meio que forçam esse comportamento, que não é natural, não é também biológico, de viver uma situação que lá na frente vai ter uma consequência. E falando sobre isso também, doutora, nós estamos vendo uma moda nas redes sociais. Todo mundo é borderline, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista, todo mundo é tudo e, ao mesmo tempo, nada. Existem aqueles testes, 10 pontos para você medir se você tem isso, isso, isso. Se tiver 5, você é um TDAH. Esses são patologias delicadas que o indivíduo que possui, de fato, sabe como é desafiador. O que dizer para os nossos telespectadores que se intitulam, ou alguém da família que possa se intitular, qual o caminho
para poder saber se realmente possui ou não tal patologia. Karina, nós estamos sempre dentro da seara da cultura woke. De novo, as minorias. Agora, o diagnóstico é só uma forma diferente de apresentar as minorias. Então, o diagnóstico, ter um diagnóstico, ele te dá a sensação de pertencimento. Bom, agora eu também sou oprimido porque eu tenho o diagnóstico X. E veja bem, eu vou fazer uma distinção muito clara, porque isso prejudica quem realmente tem esse diagnóstico e precisa de suporte, de investimento, de atendimento, né? Então, esse modismo, sim, ele está amplamente difundido, mas, de novo, as pessoas, elas estão num desejo absurdo de se vitimizar, de se colocar numa posição de vítima o tempo todo e buscam no diagnóstico essa identificação, esse pertencimento a um grupo identitário que, de novo, isso é influência da cultura woke. Esses testes que existem online, eles podem se aplicar a tantos, os critérios que tem ali, eles se aplicam a tantas patologias que só realmente um profissional que tem o conhecimento para fazer um diagnóstico diferencial que está habilitado. E digo mais, dependendo da especificidade do diagnóstico, não é todo e qualquer médico ou psicólogo que está habilitado aquilo, precisa realmente de um olhar de um especialista. Então, é uma temeridade essa banalização dos diagnósticos. Isso só faz com que as pessoas fiquem cada vez mais olhando para as suas dificuldades ou criando, pior ainda, que é o que a cultura woke incentiva, criando a percepção de que possuem dificuldades, ao invés de olhar para suas habilidades, para desenvolver e potencializar ainda mais as suas capacidades. De novo, quando eu crio uma sociedade de vítimas, eu crio uma sociedade de incapazes, não produtivos e que são muito mais facilmente manipulados a quem interessar. Doutora, pegando o gancho que a senhora falou da personalidade dos jovens, do pertencimento, a gente pode dizer que estamos numa geração com personalidades narcisistas? Pois esse é outro tema que está sendo usado, né, de uma forma tão temerária dentro dos relacionamentos com narcisismo ou os narcisistas tóxicos, sempre identificando, né, o diagnóstico do parceiro afetivo. E quando falamos em geração de narcisistas, acho que não cabe esse termo. Acredito muito mais que nós estamos em pessoas que estão cada vez mais egocentradas, porque o narcisista ele tem uma autoestima elevada. Já o egocêntrico, ele tem uma autoestima mais rebaixada. Ele precisa dessa validação constante. Então, as pessoas estão cada vez mais autocentradas, apesar de se pregar tanto a questão da empatia, né, de o olhar para a necessidade do próximo, mas as pessoas estão cada vez mais autocentradas. As minhas necessidades, aquilo que é importante para mim, não importa os direitos do outro, mas aquilo que é importante para mim, porque eu preciso saciar esse vazio imenso de quem eu sou. As pessoas sentem um vazio delas mesmas, porque, de novo, essas ideologias identitárias, elas não permitem que haja ali um self, um núcleo saudável. E aí cria essa necessidade o tempo todo de que venha de fora a informação sobre quem eu sou. Se eu sou bom, se eu sou mal, se eu sou preconceituoso, se eu não sou. Então vem o tempo todo. E a questão ali, quando nós estávamos falando até da poligamia, essas minorias, de novo, elas te dão um alívio da culpa, porque
essa cultura woke, ela faz com que você não suporte em algum momento ser tão mal. Você não quer ser o lado mal da história. Você passa a buscar também a que minoria você pode pertencer para se sentir um pouco menos opressor. E isso ocorre de uma forma até subconsciente, porque é pregado paulatinamente, diariamente. Sempre tem o branco simbólico e o negro simbólico, né? São o opressor e o oprimido. E isso essa dialética, essa oposição o tempo todo, ela se torna insuportável para a maioria das pessoas. Então, elas passam a, de novo, olhar para si, de alguma forma, a se validar. E aí pode passar, sim, a percepção de uma geração de narcisistas. De fato, é um fator bem complicado, porque são comportamentos que realmente nos deixam intrigados. Doutora, os divãs hoje estão abarrotados de pessoas procurando ajuda, né, buscando um caminho. E a curiosidade é, qual foi o caso mais desafiador que tu pegasse nesses 13 anos de psicóloga numa clínica? Olha, acredito que não. Cada caso tem a sua peculiaridade, mas os casos, vamos dizer assim, mais complexos são aqueles onde a pessoa ela não quer buscar ajuda realmente, mas ela quer validar aquele conjunto de crenças que ela construiu. Então, ela busca a terapia não para ter uma qualidade de vida melhor, mas sim para validar aquele conjunto de crenças que justamente colocou ela em situações difíceis. Então, esses são os casos mais desafiadores. As pessoas que acreditam que estão indo à terapia para buscar ajuda, mas na verdade só querem ser validadas na sua visão e no seu sofrimento, mesmo que elas tenham o poder de modificar aquilo, elas não desejam modificar, porque senão elas perdem de novo essa identidade. Se eu resolver o problema, quem eu sou sem esse problema? Esse é o maior desafio. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm essa resistência e eu ouço muito a pergunta: eu conheço uma pessoa que está em terapia há 5 anos, há 10 anos. E sim, existem pessoas que fazem psicoterapia para autodesenvolvimento e há um progresso contínuo, mas há pessoas que realmente não buscam o aprimoramento, elas buscam a validação daqueles comportamentos, daquele conjunto de crenças que está causando a dor, o sofrimento. Então, esses casos são os mais desafiadores. Doutora, minha última pergunta, depois a gente vai para uma listinha nada simpática que a Karina monta e coloca as pessoas em saia justa. Estou brincando. A gente pode dizer que o pensamento feminista e o movimento feminista teve grande influência na deturpação da sexualidade dos relacionamentos que vemos hoje em dia? Camila, se nós formos lá para o feminismo original, elas buscavam direitos iguais, direito ao voto, buscavam colocar que as mulheres têm tanta capacidade intelectual como os homens, de aprendizado, de carreira e tudo mais. Então, nós precisamos entender do que nós estamos falando, né? Então, o feminismo dos tempos atuais, ele, sim, de alguma forma, ele está sendo massa de manobra, mais uma vez, dessas culturas identitárias. Ele se tornou mais um nicho de minoria. Então, nós precisamos entender realmente o que acontece. E aí, sim, o feminismo dos tempos atuais, ele incentiva, assim, essa liberdade que, na verdade, expõe a mulher, torna ela suscetível a
tanta dor, a sofrimentos diversos, a abusos diversos, e a questão toda é que eles pregam que isso é natural, é normal, então ela mesma incorre em conduta de risco dentro do que é incentivado no feminismo atual. Doutora, desculpa tesourar a Karina, só uma observação, eu já passo a palavra, uma observação não, uma pergunta. Eu gostaria que a senhora falasse sobre os danos psicológicos, né, na formação do cérebro, hormonal, psicológico, comportamental, enfim, de quem faz aborto. Que pergunta, Camila, que pergunta. Sabes que eu nunca tinha parado para refletir dentro desse contexto. Mas vamos lá. O aborto, as pessoas não têm a noção disso, mas ele é um processo ali de onde você decide pela continuidade da vida ou não do seu filho, porque não é porque ele está dentro do seu corpo, do seu útero, que ele ainda não nasceu, que não é uma vida. Então, por mais que a pessoa rechace, recalque as emoções que envolvem ali, em algum momento esse processo de luto ele aparece. E ele aparece muitas vezes de formas que fica difícil você conectar com a vivência do aborto. Então, em algum momento lá na vida, ele pode aparecer de diversas formas. Estou tentando aqui buscar alguns exemplos rapidamente. Nós podemos ver pessoas que, de alguma forma, não têm um progresso satisfatório na vida, economicamente falando, profissionalmente falando. E aí, então, quando você vai ver, tem uma culpa lá atrás, remanescente pela decisão, pela escolha, só que essa culpa está tão recalcada, está tão escondida e transfigurada que você não identifica que lá atrás houve uma vida que você não permitiu que continuasse e de alguma forma essa culpa permanece em você e você também não se permite ter sucesso na vida. Acho que essa conexão emocional fica bem clara para que nós possamos ver. E aí, claro, existem muitos episódios futuros de depressão, de ansiedade, que se você for investigar em que momento os primeiros sintomas começaram a surgir, você também faz conexão com o momento ali em que foi tomada a decisão do aborto e que acabou culminando com um quadro mais adiante. Mas essas pessoas, vamos lá, que naturalizam, normalizam o aborto, elas não têm essa abertura para fazer essa conexão. E se você fizer esse tipo de conexão, elas vão, de alguma forma, desqualificar aquilo que você está colocando para reflexão, para ressignificação desse processo, né? Então, nem todas têm essa abertura para tratar das consequências da escolha que fizeram. Perfeito, doutora Cris, te ouvir é sempre uma honra. E agora nós vamos iniciar uma rodada pinga-fogo. Falaremos uma palavra e o que vir ao teu coração, coloque em uma pequena frase. A primeira palavra é terapia. Terapia. Ela é não só necessária, como as pessoas falam, mas ela é o momento em que você se permite olhar-se e valorizar a sua existência, a contribuição que você traz ao mundo. Muitas vezes é só nesse momento que as pessoas se dão conta de quão importantes e preciosas elas são. Saúde mental. Saúde mental muito atacada e combatida de diversas formas, atacada por redes sociais, atacada nos círculos sociais, e as pessoas simplesmente não percebem que estão sendo
abusadas, e a sua saúde mental está sendo corrompida dia a dia com as pressões, com as regras impostas que tão distorcidas que nós temos hoje em dia. Jovens. Quando você tem todo o tempo pela frente, mas ainda nem sempre tem a sabedoria suficiente para administrá-la, e por isso é tão importante ter uma pessoa mais velha, sábia, que possa te acompanhar nessa jornada, seja um familiar, seja um terapeuta, mas o jovem, ele precisa desenvolver mais o respeito pelos mais velhos, pela sabedoria dos mais velhos. Nós precisamos retomar isso na nossa cultura. Família. A base de tudo, a estrutura, a segurança, o referencial, é tudo. E coragem. Coragem para se permitir ressignificar, recomeçar, reconstruir, coragem para dizer sim para os desafios da vida. Ela é a mais nobre, vamos dizer assim, das emoções, porque ela nos permite ser mais do que nós somos até o momento. Obrigada, doutora, é perfeito. Tenho certeza que a edição de hoje elucidou muito a nossa audiência querida de todo o Brasil. Se puderem, quiserem, compartilhem o link. É importante que mais pessoas tenham acesso a todo esse entendimento. Cristina Wendtz, ela tem uma experiência ampla aí na clínica terapêutica, na neurociência. É isso que nós temos que levar, elucidação aos nossos queridos amigos da audiência TVD News, Silvio Navarro e também do canal Diálogo de Poder. Camila, mais uma edição concluída com sucesso, minha irmã. Obrigada. Eu que agradeço, Karina, agradeço a doutora Cristina, disposta a responder tudo, sem titubear, gosto assim, doutora, sem passar pano, sem dourar a realidade. O canal está aberto para a senhora vir mais uma vez, ainda com alguns assuntos em abertos, que eu gostaria que a senhora comentasse, como, por exemplo, educação positiva, o papel da mulher na sociedade, a mãe que tem uma profissão. Acho que são temas que geram aí bastante curiosidade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e agradeço aqui a minha irmã, minha colega Karina, que está sempre comigo aqui nesse e em outros quadros, e a vocês que nos acompanham diariamente às 10h30 da noite. Camila e Karina, uma honra o convite e poder trocar aqui a nossa experiência, trocar ideias, ajudar a construir um pensamento mais saudável e com clareza dos nossos valores, daquilo que a nossa cultura precisa ser resgatada ou aprimorada. Então, muito obrigada e uma honra estar com vocês. Pessoal, quem quiser pode cortar Obrigada. o vídeo. Pode cortar o vídeo, pode repostar o vídeo, mas marca a gente para a gente saber que vocês gostaram do conteúdo e poder recompartilhá-los. Tá? Amigos queridos, encerramos então a edição desta sexta-feira, 14 de fevereiro, com grande estilo. Esperamos vocês. Continuem conosco aqui na TVD, canal Silvio Navarro e Diálogo de Poder no YouTube. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.